Olá, gente. Que Deus abençoe vocês de forma grande e poderosa, né? Estamos na fé e vamos fazer o nosso propósito de oração. Eu não sei se está sem áudio. Vocês estão conseguindo ouvir aí? Hã? Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem ou tá saindo som? Ótimo. Então tá bom. Bom, então, pessoal, é o seguinte. Eu tô aqui, eu não sei se você consegue ver, tá? Tô com as 3 águas aqui, tá? E nós estamos vivendo essa fé, sabe? Que eu acho que é o que todos nós precisamos ter consciência, né? Se você viver, preste atenção, se você viver a fé, o que é viver a fé? Praticar a fé. Independente da situação, da circunstância, um momento, uma hora, você vai ver Deus agindo na sua vida. Entende? O que faz com que, de fato, as pessoas elas consigam ver Deus agindo na vida delas é a ação da fé dela. Então, é como se você me perguntasse assim, tá? Ô bispo, o que eu faço para Deus ele se manifestar na minha vida? O que eu devo fazer para Deus se manifestar na minha vida? Para Deus aparecer na minha vida? Bom, você deve fazer o que Ele mesmo orienta. E o que é que Deus ele orienta? A usarmos
A fé. Praticar a fé. Atitudes de fé. Isso é o que traz a manifestação de Deus para as pessoas. Eu falava hoje de manhã sobre a declaração de Jó, né? Jó, ele disse assim: olha, eu te conhecia só de ouvir falar. Então você imagina um homem, e se você observar, Jó é um homem admirado pelo próprio Deus. Deus, ele disse: está vendo aí o meu servo Jó, homem íntegro, homem honesto. Tudo isso você observa que Jó, ele era uma pessoa que aos olhos de Deus aprovadíssima, mas nem pelo fato dele ser aprovado por Deus fazia com que Deus se mostrasse para ele como de fato ele precisava se mostrar, ou melhor, precisava que Deus, o que eu estou falando. Não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo. Então, o despertamento que Deus ele nos tem dado, gente, é o seguinte: eu ou você, nós acharmos que a nossa existência é suficiente, ela será o que realmente a gente precisa para Deus se manifestar. Não adianta. Não adianta nós nos enganarmos com isso, ou pelo menos pensar que estamos nos enganando, né? Ou pensar que estamos da maneira correta. Não, a minha existência, a sua existência, ela não é suficiente para Deus se mostrar. Observa que o próprio texto diz assim, ó: mostra-me a tua fé. Tá? E eu vou mostrar a minha fé com as minhas obras. Então você vê que as ações, as atitudes comprovam a fé de uma pessoa. E uma vez essa fé sendo comprovada, você vê Deus então se mostrar. Um exemplo claro disso é Abraão, né? Abraão, ele disse assim, Deus falou para Abraão: Abraão, agora eu sei que você me ama. Observa só. Agora eu sei. Por que agora eu sei? Tá? Por que agora eu sei? Eu estou aqui. Deus falou isso para ele. Ou seja, depois de Deus levar Abraão, tá, a tomar uma atitude. Então, a oração é uma atitude. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma atitude, entendeu? Que nós estamos fazendo aqui nesse instante é uma atitude. E você vai observar isso lá em Gênesis 22. Vamos lá, eu vou até dar uma lida aqui para você entender. Olha, uma vez que Deus ele chama Abraão e ele diz para ele: olha, você vai agir dessa forma aqui, tá? Você vai lá pegar o seu filho, vai fazer assim, vai fazer assado, pois as orientações de Deus. Você vai observar o texto dizendo, capítulo 22, né? Então, depois disso, provou Abraão, olha só, veja só, depois disso, versículo 1, provou Abraão, disse: Abraão, eis-me aqui, ele falando, respondeu ele, disse,
toma teu filho, um único filho, aquele que tu amas. Você conhece a história, alguns outros não, mas está tomando conhecimento. Vai à terra de Moriá, onde tu oferecerás um holocausto sobre os montes que eu vou te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão, eu estou falando assim para sermos breves, mas só para você entender. No dia seguinte, pela manhã, Abraão foi lá, tomou cutela, tomou consigo seus servos. No terceiro dia, levantou os olhos, viu o lugar de longe. Pulando aqui, no versículo 8, Deus respondeu a Abraão, providenciará, aliás, Deus respondeu-lhe, Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto do meu filho. Ambos juntos continuaram no seu caminho, tá? Depois, no versículo 11, o anjo do Senhor, porém, gritou ao céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui. Ele falando, não estendas a tua mão sobre o menino, não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não recusaste teu próprio filho, teu único filho. Tudo isso, ele acontece por intermédio de uma ação. Agora eu sei. Agora eu entendi. Foi numa atitude, comprovou o quanto Abraão acreditava no que Deus ele estava falando. Então, aquele cristão que é parado, que é teórico apenas, mas não é da prática, seja da prática da palavra, seja da prática do ensinamento, seja de obedecer às direções de Deus. E olha, eu vou te falar mais, obedecer às direções de Deus nem sempre, tá, será obedecer algo fácil. Aliás, na maioria dos casos é obedecer algo muito difícil, tá? Obedecer algo muito difícil. Bispo Luciano, traz a igreja para Manaus. Vamos levar, vamos chegar aí, tá bom? Pode ter certeza disso. Entende o que eu estou falando? Então, a atitude, a ação que você tem diante de Deus fará ele se mover, se mostrar em seu favor. Por isso, nós estamos fazendo um propósito com todas as pessoas para que elas façam um voto com Deus. Por exemplo, durante todo o dia, ela vai fazer um voto, tá? Que seria de entregar o dízimo de tudo que entrar nas mãos dela durante o dia, e ela vai oferecer uma oferta no valor de R$110 ou de R$60, tá? Nós vamos subir aí o Pix para você, é Pix 2, se algum bispo estiver acompanhando, o Bispo Carlos ou o Gutenberg, pode estar subindo aí o Pix para todas as pessoas, é pix2@iudp.org.br. Você vai fazer isso agora, vai mandar no nosso número comprovante, junto com a frase escrita exatamente o seguinte: eu vou ver Deus na minha vida, tá? Bispo Luciano, sou de Mogi das Cruzes, vai abrir igreja em Mogi quando? Calma aí, Paulo, logo a gente está dando notícias aí de Mogi, tá bom? Logo, fica na fé. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A atitude traz a manifestação de Deus para a vida da gente. Ficar só ouvindo falar não é o que Deus quer. Ele quer que você ouça falar dele, aprenda dele, mas ele quer que você o veja também, agindo, operando, e é isso que vai acontecer. Olha, presta atenção, eu vou te mostrar aqui, são 3 dias, aliás, são 3 orações. Você está vendo esses 3 copos aqui? Então, um é a oração que nós fazemos pela manhã, 6 horas, o outro agora, meio-dia, e o outro será às 20 horas. Às 20 horas. Tá? Então, já fizeram seus propósitos, fiquem na fé. E os que não fizeram vão fazer agora. Na verdade, são 300 pessoas que estão sendo chamadas, não por mim, acredito eu, pelo próprio Deus. Eu estava lendo sobre Malaquias e ele estava falando exatamente sobre esta questão.
sobre esta, como é que se diz? Proposta de Deus para nós, que não é uma proposta minha. Ele disse assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então tu vai pegar todos os dízimos que entrar nas tuas mãos e você vai, durante o dia, hoje, amanhã, você, ó Deus, está aqui o meu propósito. Você vai pegar e vai entregar. E ele disse assim, ó, para que haja mantimento na minha casa. E você vai fazer uma oferta ou de 110 ou de 60 reais. E aí a questão é a seguinte, ele falou, fazei prova de mim e vede se eu não vou abrir a janela dos céus e não vou derramar as bênçãos sem medidas que você tanto deseja, que você tanto busca, que você tanto quer. Observe se eu não vou fazer isso. Então, quando Deus ele nos chama para um propósito, a única coisa que me cabe, que te cabe, é crer ou não crer. É atender ou não atender. Entende? É lógico que quando se fala de voto, quando se fala de propósitos assim, que se relaciona muitas vezes a dízimo e ofertas, você vai ver os que vão crer e você vai ver os que não vão crer, que vão dizer que é mentira. E agora, vamos pensar um pouquinho aqui antes da gente orar. Você imagina como deve ter sido para Abraão quando ele recebe uma proposta daquela, da parte de Deus, de oferecer o próprio filho? Aí que iam dizer que era heresia mesmo. Aí que iam dizer que era um engano, que era um roubo, que era, sei lá. Porque fala, que Deus é esse que para ver a fé de alguém é capaz de pedir um filho para ser sacrificado? Se hoje as pessoas falam isso e nos agridem por conta de ofertas que nem se compara, não chega aos pés de comparar um determinado valor, tá? Com os seus filhos, não é verdade? Então, sempre vai haver aqueles que se manifestam contra o exercício da fé de alguém. Agora, também sempre haverão os que vão crer. E os que creem, eles acabam vendo as manifestações, as atitudes. Você quer ver uma coisa? Isso aí não é de Deus. Tá bom. Então vamos dar uma olhada no Novo Testamento. Vamos dar uma olhada sobre a vida de Ananias e Safira. Eles também não fizeram ali um voto? Sim ou não? Que inclusive era de dar todo o valor do terreno que eles estavam, da propriedade, segundo a Bíblia, que eles estavam vendendo, de oferta aos pés dos apóstolos. Isso foi um fato ou não? Isso é do Velho Testamento ou não? Será que não deveria ali o Pedro ter dito, isso é coisa do Velho Testamento? Não, não. Ele falou, era uma atitude, era uma proposta de um voto diante de Deus que eles fizeram. E Deus estava disposto a honrá-los, ou não? Como tem honrado a muita gente que, graças a Deus, tem crido. Até porque, gente, os dízimos e as ofertas que você dá, eles têm um objetivo importantíssimo que o diabo não quer que ninguém venha, abraçar. Você sabe que o evangelho, a igreja, ela é mantida. Ela é mantida pelos dízimos e pelas ofertas. O diabo sabe que se não tem dízimo e oferta, não tem igreja. Não tem pregação da palavra. Não tem divulgação da salvação, do reino, da fé. Porque o que destruiu na tua vida foi essa fé que você encontrou. Essa fé que você adquiriu
ela destruiu a força de Satanás dentro de você, na sua mente, no seu coração, no seu corpo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Então, quando essa fé, ela chega na pessoa, e a pessoa passa a viver por intermédio dessa fé baseada na palavra de Deus, o reino de Satanás acaba dentro dela. E o diabo não quer perder ninguém. Então, é como se vamos lá, digamos que você quisesse propagar alguma coisa importante. Então, vamos tirar o meio de propagação. Você entende? Então, Deus, ele sabe reconhecer quando alguém se dispõe para ajudar a propagação do Evangelho. E, logicamente, Deus, ele é um Deus generoso. Ele nunca deixa na mão os que assim fazem. É complicado. Então, nós olhamos para a fé. E aí, nós vamos tomar desta água pela fé, agora, neste horário. E o nosso terceiro momento será às 20 horas. Tá bom? E Deus vai honrar. Diga assim, ó, comente assim, ó, eu vou ver Deus na minha vida. E você pode fazer esse propósito pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua casa, pela sua família, por alguém que você quer. Bispo, eu creio. Então, faremos. Tá? E Deus, ele vai honrar. Então você, bispo, é pix2@eudp.org.br, tá? Você pode fazer isso. E durante todo o dia, de tudo que entrar nas suas mãos, você vai separar o dízimo e você vai enviar. Se Deus te abençoar 2 vezes, você vai mandar o dízimo 2 vezes. Se Deus te abençoar 3 vezes, você vai mandar o dízimo 3 vezes, e assim por diante. Deus não está te dando? Então você está devolvendo. Tá bom? E a oferta é uma oferta de R$110 ou de R$60. Isso vai ser direto para nos ajudar com os compromissos que a gente tem relacionados à obra de Deus. Tá bom? Tá certo? Alguém me fez uma pergunta falando o seguinte, bispo, qualquer outro, como é que se diz? Pix que não tenha o nome da Igreja Unida Deus Proverá ou o seu, é da igreja? Eu disse, não é. Tá? Então, cuidado com isso. Porque, às vezes, a pessoa, você pode fazer esse Pix, você está pensando que você está ajudando a Igreja Unida Deus Proverá, e às vezes você está ajudando só a pessoa que está fazendo o seu pedido. Ou, sei lá, a outro ministério que seja, mas você ajuda quem você quiser. Mas eu acredito que se o teu propósito é ajudar a Igreja Unida Deus Proverá, você tem que ver lá. Está escrito Igreja Unida Deus Proverá? Não. Está escrito lá Comunidade Unida Deus Proverá? Não. Está escrito lá Bispo Luciano Neves? Luciano Neves? Não. Então, não é da Igreja Unida Deus Proverá. Tá bom? Vamos orar? Ó, tá vendo que eu estou pegando o copo aqui do meio? Então agora, segure o seu copo nas mãos. Deus poderoso, nós usamos o que o Senhor nos deu, a fé. Nesse instante, meu Pai, eu te apresento as pessoas que dizem, chega, estou cansado, cansada de só ouvir falar do Senhor. E é verdade, meu Pai. Até quando, Senhor? A tua obra, ela vai perecer, as pessoas que são suas vão perecer. Só me desculpa, ó Deus, o que eu vou dizer, mas os filhos deste mundo fazem muitas vezes o que querem, como querem. Tem o recurso que querem. E gastam tudo com aquilo que não te glorifica, meu Pai. E essa pessoa que está agora orando, vítima de um câncer, de uma diabetes, de uma ferida que abriu a perna dessa pessoa,
de uma infecção, de uma hemorragia, sabe, de uma dor, de uma angústia, de uma depressão, de um vício, está acabando, destruindo o filho, o neto dele, dela. Um desemprego humilhante. Oh Deus, são tantas situações, uma dívida que parece impagável. Deus, até quando isso não é viver assim, não é vida, meu Pai. E nós te servimos, o teu povo te serve, te adora. O Senhor já falou que não age pela perfeição de alguém. Porque se fôssemos perfeitos, o Senhor agiria por merecimento. E a gente sabe que a gente não merece nada, meu Pai. Então agora, pela tua misericórdia, ouve e inclina os teus ouvidos para ouvir esta oração, meu Deus. E venha de encontro com esta pessoa que diz assim, chega, eu não aguento mais, não dá mais. Deus, até quando vamos ficar assim, o teu povo ficar assim, tendo um Deus tão poderoso, tão grande? Ou então esse Deus não existe? Ou então essa palavra, ela não passa de um livro de história, criado por alguém que incutiu na cabeça das pessoas que é a palavra de Deus? Será que é isso, meu Deus? No que devemos acreditar então? Jó, ele disse, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então se Jó ele viu, se Abraão ele viu, meu Deus, se Gideão ele viu, então nós vamos ver também, e é hoje, agora, meu Pai. Então toca nesta pessoa agora, recebe o toque de Deus agora, a resposta desta oração, faz o telefone tocar com uma notícia boa, faz, meu Deus, um milagre acontecer, meu Pai. Deus, brade do céu, não fique inerte a esta oração, meu Deus. Mas atenda-nos para a tua glória, para que possamos dizer, sabe, em voz alta e bom tom, sabe, Deus ouviu, Deus atendeu, e todos reconheçam que foi o Senhor. Então, toca agora nesta pessoa, nesse documento, nesta situação, reverte esse quadro, acaba com o cativeiro, meu Deus, muda a história, muda a situação, muda a sorte. E abre a janela dos céus e derrama hoje, nesse instante, as bênçãos sem medidas. Consagre esta água para ser uma água de resposta. Onde eu beber, que haja milagre. Quando essa pessoa beber, que haja milagre no corpo dela, na vida dela, na casa dela, no trabalho, na empresa, em tudo que ela ou ele determinar. Diga, eu vou te ver hoje, agora, na minha vida. Diga, Satanás, tu está amarrado, repreendido. Tira a tua mão de tudo aquilo que Deus me deu. E que as portas se abram agora para a glória do Senhor. Eu consagro esta água em nome de Jesus. E que todos digam amém. Beba dessa água agora. Diga, eu tomo posse. Amém? Ó, lave as tuas mãos com essa água. Coloque sobre você e diga, Deus proverá. Recebe teu milagre aí agora. Aonde você está? Recebe aí. No hospital, em casa, nessa cama. Tu vai sair dessa cama agora. Deus te cura aí. Pode levantar dessa cadeira de roda. Essa ferida aí, ela vai fechar. Começa a enxergar. Pode chegar. Que um milagre aconteça. Teu telefone vai tocar com uma bênção financeira grande. E é para a glória do Deus Todo-Poderoso. Se essa palavra é mentirosa, que nada aconteça. Mas se ela é verdadeira, Deus, então chegou a hora de todo mundo ver. Diga amém. Graças a Deus. Terceiro copo. 20 horas. Deus vai te honrar. Pelo YouTube de pessoas. Chame 3 pessoas para orar com a gente às 20 horas. Deus vai dar vitória. Tá bom? Você vai ver Deus e vai dar o testemunho. Bispo, de tudo que entrar nas minhas mãos hoje ainda,
eu vou devolver o meu dízimo nessa fé. pix2@idp.org.br. Bispo, eu vou fazer a minha oferta agora, dos R$110 ou dos 60, conforme a sua fé. Faz e Deus te honrará. Agora, eu estou levantando no Brasil, eu vou falar isso com mais propriedade depois, um exército muito grande que Deus deu como ministério, que será o exército dos multiplicadores de talento. A Bíblia diz que um recebeu 1 talento, enterrou, e até o que ele tinha ele perdeu. A Bíblia diz que Deus recebeu 2, multiplicou, o outro recebeu 5, multiplicou. Então eles receberam mais. Deus está te dando um ministério de multiplicar o talento. Todos os dias que nós pedirmos uma oferta, um dízimo, você vai copiar esse Pix e vai mandar ele no WhatsApp de 3 pessoas todos os dias que você conhece. Vai mandar um áudio dizendo para ela: olha, isso aqui é um propósito para você devolver o seu dízimo e dar uma oferta nesta igreja para patrocinar o programa de televisão e outros compromissos. Se você sentir de Deus, faça. Mande o comprovante para a gente com o seu nome. Eu vou enviar para o Bispo Luciano e ele vai mandar o Deus proverá. Deus vai abençoar. Se você quiser ser, estou preparando um caderno onde os nomes de todos os que estão participando desse propósito vão estar presentes. Os multiplicadores de talento. Toda pessoa na concepção de Deus que multiplica talento que Deus dá mais a ela. Então, se você multiplica as pessoas que vão ajudar esta obra, Deus vai te ajudar também ainda mais. Eu creio nisso, Bispo Luciano, eu creio. Então, a partir de hoje, eu vou só organizar e você vai se tornar um multiplicador de talento. E Deus vai te honrar. Tá bom? Deus abençoe você. Agora espere e você verá. Se você não já viu agora, tá bom? Depois você pode mandar em áudio o seu testemunho lá no número 972453151, prefixo 11. Lembrando que domingo teremos a grande Santa Ceia da festa. Vai ser algo maravilhoso. Vem para cá e Deus vai honrar. Tá bom? É a Igreja Unida Deus Proverá, trabalhando pela fé e por você. Deus te abençoe. Beijo grandão. Vó, seu neto está na fé e está aqui. Tá? Não esquece o seu neto não, que seu neto não esqueceu de você. As minhas vozes pelo Brasil inteiro. Fica com Deus. Até 20 horas nesta oração. Diga: eu vou ver Deus. Deus te abençoe.